Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela graça nós estamos aqui mais uma vez, né? Como sempre, né? E hoje o irmão Ernesto até me ligou. Esses dias eu esqueci até de avisar que ele está indo até numa... mais baixo? Ele está indo numa igreja, ele encontrou uma igreja da mensagem lá e ele está indo. O pastor vai buscar ele, todo domingo vai buscar ele em casa. Então, porque ele estava preocupado de encontrar uma igreja da mensagem, mas ele disse que é um lugar que prega a mensagem mesmo, realmente é muito parecido com a pregação aqui também, né? Eles que esses dias vezes foi até um africano pregar lá na igreja, e o bom é que o pastor vai buscar ele em casa, mas a irmã Graça, né? Então, ele estava preocupado, mas agora já não está tanto preocupado, porque todo domingo ele vai na igreja. Ele disse que podia ir até durante a semana, não é tão longe. Ele disse que quase que dá para ir a pé, né, na igreja lá, né? Então, a gente fica satisfeito, e ele também está muito satisfeito. Mandou um Deus abençoe para todos os irmãos. E vamos continuar orando também pelos irmãos. Eu já até notei, não precisa nem da gente falar mais, né? Todos os irmãos que são doentes, nós vamos continuar orando, desde o pastor Joel, o pessoal de João Molevade, Nova Contagem, e os daqui também, sabe? E também vamos orar por Marcelo, que está viajando, ele está lá em Caratinga, e amanhã de manhã ele vai voltar, e nós vamos orar por ele. Ontem ou anteontem ele foi, ele disse que teve um acidente na estrada, e ele ficou acho que 3 ou 4 horas parado num lugar, sem poder andar, né? E Deus abençoar que não acontece nada e que ele vem direto, sem ficar parando, nem só ele, todo mundo, né? Que todo mundo que viaja sai para chegar em casa ou sai para chegar no destino, né? Então, que Deus abençoe todas as pessoas também que viajam, né? Hoje eu quero... domingo eu estava pregando um assunto... assim, mais falando sobre eternidade, sobre esses assuntos assim. Hoje eu quero continuar pregando, e domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos ter mais conhecimento do que saber mais sobre o que é eternidade, né? Porque na verdade que só nessa última era que nós temos mais conhecimento do que é eternidade. No passado quase que ninguém sabia, mesmo nós. Se não fosse a mensagem do dia, a gente não sabia quase nada a respeito, né? Então nós vamos continuar pregando sobre a eternidade, sobre a criação antes que esse mundo existisse, né? Então nós temos que entender mais a respeito, né? Então hoje nós vamos continuar falando. Eu creio que Deus vai nos ajudar. Ele sempre está nos ajudando. Nós que pregamos, nós pedimos, porque nós é que precisamos de mais, porque nós somos, a palavra tem que sair daqui, né? A palavra, nós temos a palavra, mas se nós não temos condição de pregar, não vai adiantar nada, ela vai ficar como parada, sem efeito. E ela tem que fazer efeito, não é no papel. Ela veio fazer efeito em nossos corações, em nossas almas. Então é por isso que nós temos por obrigação todo o direito de pregar a palavra de Deus, porque nós tomamos uma posição, foi para isso, para pregar. Porque se não pregar, Deus vai cobrar de nós, e a cobrança de Deus não é fácil. Cobrança que a gente fala não é essa cobrançazinha que eu posso pagar alguma coisa. Não, a cobrança não posso pagar. É uma cobrança que eu
tão grande que eu não posso pagar o preço, né? Posso perder até minha alma. Então é isso que a gente tem que entender. Nós que estamos na frente de um púlpito assim, a gente tem que entender isso. Ter mais responsabilidade para pregar a palavra de Deus, né? Então nós vamos nos colocar em pé. Até o título é Ver Além da Cortina do Templo. Nós vamos procurar conhecer. Se ver significa entender mais a respeito, né? Então nós vamos ler a primeira escritura em Hebreus. Talvez essa escritura nós vamos ler novamente no domingo, né? Se Deus quiser. Essa é uma delas, né? Vamos ler Hebreus capítulo 11 até o verso 3 e depois Romanos no capítulo 11 também, do verso 33 a 36. Está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Irmão Antônio, baixa mais um pouquinho, por favor. Só um pouquinho. Então agora vamos ler ainda no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33. Aqui também, para a gente ter mais entendimento sobre o que nós vamos pregar. Romanos 11, a partir do 33. O irmão Silas sempre coloca aqui, se vocês quiserem ler por aí também, né? Fica fácil também, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhes deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e para ele, deixa eu ler de novo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Meu Deus, sabendo que a Tua Palavra é vida, vida eterna. Assim, Senhor, nós queremos, Senhor Deus, entender que sem a Palavra do Senhor ninguém tem essa vida eterna. Meu Deus, porque o Senhor desceu do céu e se fez carne e habitou entre nós. Está escrito, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós para que ela pudesse sangrar ali na cruz do Calvário. E assim foi a palavra que sangrou na cruz do Calvário para salvar a humanidade, Senhor. E aqui nós estamos, Senhor, diante dessa palavra, crendo que ainda ela está fazendo efeito na vida daqueles que creem. E nós cremos, Pai, que nós fazemos parte daqueles que creem em Tua palavra. E essa palavra está diante de nós, Senhor, e nós queremos sair daqui muito melhor do que nós chegamos, Pai. Assim nós pedimos a ajuda do Senhor, Pai, para que o Senhor possa nos proteger em todo momento, Senhor, tirando todos os maus pensamentos e colocando em nós uma mente verdadeira e sã, a mente de Cristo, Senhor, para que nós possamos entender o que é verdade, Senhor. A mente humana não consegue entender nada a respeito da verdade,
Mas se o humano tem a mente de Cristo, ele entenderá o que é verdade, Senhor. E assim nós pedimos, Senhor Pai, dá-nos a tua mente, a mente que estava em Cristo, que possa estar em nós para saber o que é verdade, Senhor. Perdoa os nossos pecados, tira toda incredulidade, Senhor, para que nós possamos orar por todos os irmãos que estão doentes, Senhor, que estão necessitados das nossas orações, que estão nos hospitais, que estão em casa, Senhor, em todos os lugares, que estão na igreja também, pessoas que estão aqui mesmo na igreja, que necessita, Senhor. É na verdade que todos nós necessitamos, Senhor, de Ti. Por isso nós pedimos a Tua graça sobre cada um de nós. Também Marcelo, Senhor, que vai viajar amanhã, que o Senhor guarda ele, e todos os irmãos, irmão Raimundo, que está sempre viajando, já tem mais de um mês, Senhor, ele está na Bahia, e o Senhor ajuda ele ali, Senhor, em todos os lugares. Assim nós entregamos a Tua palavra, Senhor, em Tuas mãos, que só o Senhor pode distribuir essa verdade para os corações de todos os eleitos, tanto os que estão aqui quanto aqueles que vão ouvir, estão ouvindo através da internet, Senhor. Abençoa a todos nós, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Como eu peguei algumas mensagens aqui, estou lendo ainda aquela mensagem, que eu sou assim, tem mensagem que eu demoro a ler muito, às vezes uma mensagem, está vendo, poucas páginas, talvez um irmão pega e lê em 1 hora, né? Às vezes eu gasto dias para ler uma mensagem desse tamanho. Porque eu leio uma parte, medito naquela parte, lembro de outra mensagem, pego outra mensagem para conferir aquilo, porque nós temos que ter testemunha, nós não podemos ler uma mensagem só e pregar, nós temos que ter testemunha. E a testemunha tem que ser da própria palavra. Então, eu pego uma mensagem, leio, aí eu tiro algo dali para me poder trazer esse entendimento para a igreja. Então, eu estava pensando, lendo as mensagens e coisas que acontecem, eu até coloquei que Deus tem limitado os 5 sentidos para o ser humano, lendo as mensagens além da cortina do tempo, o 5º selo, contagem regressiva, a fase presente do meu ministério, Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir, e mais uma mensagem aqui também, coisas que hão de ser. Eu lendo essas mensagens, a gente vai descobrindo que as coisas que nós temos, a revelação aqui da mensagem, são coisas muito profundas que a mente humana, nós aqui não entendemos nada a respeito. Quer dizer, se Deus não tiver misericórdia de nós, a revelação de tudo que a gente não conhecia está aqui, nós vamos acabar perdendo tudo, porque não tem ninguém que ensina e não tem ninguém que tem interesse, praticamente, para aprender, né? Mas a coisa verdadeira é essa. Então, eu pensando como é que Deus faz as coisas, que na verdade que nós temos aprendido uma coisa, por 2 razões. Uma é que o pecado começou antes da fundação do mundo, e Deus teria que tratar com o pecado aqui na terra. Mas o pecado realmente começou antes que esse mundo existisse. Há milhões de anos atrás o pecado já tinha começado. E outra coisa, Deus queria que acontecesse alguma coisa para Ele mostrar os seus atributos, que é Salvador, Curador e tudo que nós precisamos no sentido de reconhecer quem é Deus. E Ele tinha que expressar também o atributo de Pai, tá? Para provar que Ele é um Deus, um Criador, e que Ele também tinha o desejo de ser Pai, Ele tinha que ter filhos também, né? Então, tudo isso estava para ser
transferido aqui para a terra. Na verdade, como eu estava lendo, eu gostei de ver algumas coisas, que tudo que era da criação original, tudo era perfeito. Deus só não deixou que aquelas pessoas tivessem a carne humana. Mas tudo era perfeito, tudo é perfeito. Mas faltou a carne humana. Lendo as mensagens, eu pude entender que até os dentes das pessoas lá na sexta dimensão é tão perfeito. Tudo é perfeito. As mulheres com cabelo longo, vestido a saia até perto dos pés e tudo mais. Tudo perfeito. Mas Deus não deixou que a perfeição total acontecesse, porque o que Deus quer é que aqueles seres que Ele criou, que são filhos dEle, venham para essa terra para comer e beber. Porque lá não come e não bebe, mas tem tudo. Tem os dentes sadios, tudo. Tem a mão para apertar, tem boca para falar. Tem tudo. Mas não come e não bebe. Só faltou o corpo para comer e beber. Agora a gente para um pouquinho para pensar, mas por quê que Deus não deu esse corpo? Porque Ele sabia o que tinha acontecido no passado, Ele sabia que o pecado tinha acontecido lá, e Ele tinha que fazer algo para Ele trazer juízo, ou salvar as pessoas que Ele realmente viu como salvo aqui na terra. Por isso, nós lemos, e eu ainda vou continuar lendo uma mensagem, dizendo que nós, os que ficaram com Miguel, nós nunca fomos salvos de algum. Nós sempre, o eleito sempre foi salvo. Mas porque uma parte caiu, então Deus tinha que tratar dos que caíram e colocar também na mesma base os que não caíram aqui na terra. E trazer eles numa forma que praticamente não conhece nada, quase nada. É quase, se Deus não tivesse colocado um espírito em nós, nós seríamos igual um animal. Mas Deus colocou um espírito em nós, está escrito aqui no livro de Efésios capítulo 2, e ainda colocou esse espírito em conversa, em todo mundo. Está escrito aqui que todo ser humano tem um espírito inconverso. Quer dizer, não é convertido. Deus nos trouxe e ainda colocou um espírito em todos nós em conversa. Um espírito não é convertido, para que ele pudesse fazer a mudança em seus filhos. E a mudança em seus filhos é que ele pegaria aqueles que são filhos dele e tiraria o espírito em conversa e colocaria o espírito dele para fazer uma mudança. E nessa mudança seria exatamente o que nós entendemos que Jesus falou com Nicodemos, que era um religioso de primeira classe, um homem graduado, um homem que era mestre em Israel e não entendia nada da palavra. Está vendo? Mas por quê? Mas Jesus falou assim, olha, pelo que você está pela maneira que você me conhece, você não entende nada. Você está me vendo como um mestre e eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, assim, se você tivesse andado com Pedro, ele te ensinava. Quer dizer, um homem analfabeto poderia ensinar um mestre de Israel. Mas por quê? Porque o Espírito de Cristo estava naquele homem. Está vendo? Então, a diferença era essa. Quer dizer, e aí, o que ele teve que falar? Quando Nicodemos falou, ninguém pode fazer as coisas que o Senhor está fazendo, a não ser que vem de Deus. Ele falou assim, você tem que nascer de novo. Já pensou? Você tem que nascer de novo. Te explicando tanta coisa, mas mesmo assim você não está entendendo nada. Porque é igual a gente fala, irmão, hoje em dia, se você não pegar a mensagem do dia, você não sabe nada. Se você não tem conhecimento dessa mensagem que Deus enviou, você não sabe nada da Bíblia. Nada, nada. Você é um pagão como qualquer um lá fora.
Ali mesmo, se Nicodemos tivesse entendido, ou andado, ou talvez ido pelo menos um dia na reunião de João Batista, ele sabia quem era Jesus. Ele poderia ter ido uma vez só, numa reunião de João Batista. Aí, João Batista ia falar assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele não ia chamar ele de bom mestre. Iria entender, e quando encontrasse com Jesus, ele nascia de novo. Porque o nascer de novo significa receber a vida de Deus. É isso. Outra coisa, é claro que ali Jesus estava andando, mas Jesus já dava, para aqueles que andavam com ele, eles já tinham experiência. Mas mesmo quando Jesus estava na terra, ele disse: eu estou convosco e estarei em vós. Em outras palavras, eu estou andando com vocês, mas um dia eu vou estar dentro de vocês. Isso dependia de Atos 2. Então, quando aconteceu Atos 2, o Espírito Santo estava à disposição de cada filho. Aí, quando a palavra viesse, mesmo durante as eras, toda vez que viesse uma mensagem, e viesse um mensageiro com uma mensagem, aqueles eleitos do dia entenderiam aquela mensagem, porque o Espírito de Deus já estava no eleito. Quando ele nasce, a vida de Deus já está ali, para mudar o Espírito que está nele. É claro que vai mudar, mas só muda quando ele escuta a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a pessoa tem Deus, já tem, mas não teve o conhecimento da verdade do dia, ele ainda não foi, ainda não nasceu de novo. Ele ainda não teve o conhecimento do que é nascer de novo. Então, quando ele tem o conhecimento da verdade do dia e que ele crê, ele nasce do Espírito de Deus. E Deus faz uma mudança lá interna. E quando Deus faz uma mudança interna, então Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa. Deus vai tirar. Por isso que, às vezes, um evangelista, vocês que evangelizam, vocês nunca devem chegar a uma pessoa, mesmo que ele está fazendo coisa errada e tudo mais, primeiro é mostrar a salvação através do batismo. Mostra o batismo e tudo mais, mas não tenta mudar a vida da pessoa, porque se ele é um eleito, Deus vai mudar. Se ele é um eleito, pela própria pregação que ele vai ouvir, ele vai sabendo o que ele tem que fazer e o que ele não tem. Porque quem ensina é Deus. Deus é que liberta as pessoas. Às vezes nós queremos tirar aquilo, e aí é como você tirar um pintainho do ovo. Se você tentar tirar, você mata ele. Ele tem uma forma de fazer e sair do ovo. Então é dessa maneira. A pessoa, quando evangelizar, você não tenta ficar esfregando coisa na vida dele, não. Devagar ele vai aprendendo, ele vai chegando ao ponto. É isso que a gente tem que entender. Até hoje nós erramos tanto. Cada dia que passa nós estamos aprendendo. Cada dia que passa nós estamos deixando de fazer coisa errada. Mas quem é que está fazendo isso? É Deus que está fazendo em nós. É Ele que sabe a hora certa. É Ele que nos liberta. Então, o que eu estava pensando é isso, como é que Deus faz as coisas. Por que Ele não, lá mesmo, Ele não completou? Porque lá que eu estou te falando, vocês notaram aqui que Deus criou mundos. Deus criou mundos, não foi só esse aqui não. Mas nós conhecemos esse aqui e achamos que é tudo isso. Não, Deus criou mundos. Antes que Ele criasse essa terra, milhões de anos antes, Ele já tinha criado a sexta dimensão. Ele já tinha uma criação original, que era você mesmo em teofania. No passado. E era esse lugar que homem nenhum, é claro que Paulo foi, mas ele não pôde falar nada. Mas veio esse homem, que Deus levou ele lá, ele pôde falar. Ele pôde, sabe? E não está longe daqui não, porque ele estava lá, 7 metros, ele estava deitado na cama. Ele estava aqui nessa terra, deitado junto com a esposa dele, estava lá, 7 metros de distância. E ele estava em outro lugar.
Está aqui, ó, na mensagem aqui, ó, coisas que hão de ser, ele está falando que lá é uma planície, sabe? E todo mundo andando descalço, todo mundo lá naquela região, onde Deus criou primeiro os seus seres, os seus filhos, antes que o mundo existisse, milhões de anos, e ninguém sabia nada. Às vezes nós pensamos, nós vamos ser transformados, porque você já tem algo além desse mundo aqui. Você já é alguém. Você só não sabia, ou nós não sabia, mas agora nós sabemos. Nós sabemos, porque nós cremos num profeta, que Deus enviou um profeta que mostrou para a gente a verdade. Então, nós sabemos o que é a verdade. Ele disse, eu fui lá, não é história, não, eu fui lá. Alguém perguntou para ele, o senhor sonhou? Não, se eu sonhei, eu estava sonhando na cama, eu estava lá, eu fui lá. É isso que nós temos que entender. Ele foi lá exatamente para trazer para a terceira dimensão algo para nós. Olha para vocês verem, eu li, mas eu creio que agora vocês vão entender. Para trazer para a terceira dimensão algo para nós. Deixa eu pegar aqui a parte aqui. Olha que já falei muito sobre isso aqui, aí vocês vão entender. Aqui, 56 da mensagem, contagem regressiva. Mas eu gostaria de saber se pudéssemos voltar às páginas do livro de Deus, nesta manhã, ele estava pregando de manhã essa mensagem, e vermos o que a igreja parecerá naquele tempo, e ver as realizações que Deus tem feito. Como os acontecimentos na terra sempre estão representando algo que vem de outro lugar. Está vendo? É apenas representando algo que vem de outro lugar. Mas quando isso toca na terra, é normalmente em uma condição pervertida, porque está no mundo de trevas e pecado. Veio? Mas então há uma verdadeira representação dos estados espirituais da outra dimensão. Em estar na terceira dimensão, então a sexta dimensão tem sua representação. Estou feliz por isso. Está vendo? Na terceira dimensão. Nós estamos na terceira dimensão, que é matéria, nós somos matéria. Mas Deus levou um homem lá na sexta dimensão e veio representar aqui na terceira dimensão, mostrar para nós que lá é muito melhor do que aqui. Lá não existe morte, lá não existe nada ruim, lá é só vida. E é por isso que nós precisamos de aprender muita coisa, porque nós somos fracos, sabe? Talvez nós ainda estamos no ABC, sabe? Sem entender quando nós devíamos estar muito além. Porque nós temos a mensagem na mão. Nós temos tudo aqui, ó. Não é que nós temos que estar na primeira etapa ou segunda etapa. Nós devemos estar na terceira etapa e muito profundo. Muito profundo. Não é ficar aquela coisa parada, não. Às vezes pega, porque hoje assim, a pregação às vezes é só sobre cura divina, só sobre batismo. Não, gente. Paulo mesmo falou assim, olha, vocês têm que entender isso são rudimentos, sabe? Isso eu vou fazer se for preciso. Mas ele diz, vocês estão tomando leite. Eu não posso pegar coisa profunda para vocês, porque vocês são meninos. Paulo falou isso. Quer dizer, quando chegava ali para pregar para os coríntios, todo dia eles é que queriam pregar para Paulo. Todo dia tinha uma profecia, outro tinha isso, tinha isso. Paulo falou, olha, não dá para me pregar. Sabe? Aí ficava difícil, né, para Paulo. Mas quando chegou aos outros,
Paulo pôde pregar, mas para os coríntios não. Todo dia era uma coisa, todo dia uma profecia, todo dia isso, todo dia aquilo. E Paulo falou assim, olha, é bem difícil, bem difícil. E ficou bem claro ali, eu creio que em 1 Coríntios 10, bem claro que poucos daquelas pessoas foram salvos. Poucos. Por não entender o que estava sendo pregado. Não importava que Paulo era o mensageiro. O que importa é que eu e você recebe a mensagem daquele mensageiro. É isso que importa. Então, por isso que nós precisamos de ter isso em mente. Por exemplo, como eu comecei a ler essa parte aqui, eu não sei se eu coloquei uma outra parte aqui, mas cabe eu... mas eu acho que eu vou deixar para depois eu ler, porque o que eu quero mostrar para os irmãos é isso, porque eu quero continuar pregando e mostrando os casos, para a gente entender melhor o outro lado. Porque nós já devia, como o profeta às vezes até fala assim, ó, nós já devia ficar tão satisfeito quando a gente vem na igreja para ouvir a palavra de Deus. Tá? Devia estar tão satisfeito, sair tão satisfeito, esquecer muitas coisas daqui. E às vezes não acontece. Então, deixa eu só mostrar o que realmente eu li aqui. Na mensagem mesmo, que além da cortina do templo, eu pego só alguns parágrafos, só para a gente entender um pouquinho melhor. Eu não sei se eu anotei, mas o 43 aqui, 43 e 44. Escute bem. Lá, quando ele chegou lá, naquela sexta dimensão, tá? Por isso a gente tem que falar, sexta dimensão é o lugar onde foi a primeira criação. Está abaixo da sétima dimensão. Na sétima, Deus está. Tá? Então, vamos aqui. Havia grande número de pessoas e elas vinham correndo para saudar-me, clamando, ó nosso precioso irmão. Primeiro vieram mulheres jovens, aparentemente com um pouco mais de 20 anos, e quando me abraçaram diziam, nosso precioso irmão. Homens jovens no esplendor da mocidade, escute bem, com olhos brilhando como estrelas, numa noite escura, com dentes brancos como pérola, me abraçando, dizendo, nosso precioso irmão. Está vendo? Completo. Só faltou o corpo, porque Deus sabia que aquelas pessoas que tinham perdido a posição lá em cima, eles não poderiam vir, e ele também não poderia trazer julgamento a eles, porque o profeta disse que todo julgamento é na terra. Como Deus não podia julgar eles lá, então o que Deus fez? Colocou todas as pessoas na posição que ele criou os seus filhos, que era na posição de Melquisedeque. Melquisedeque é o primeiro corpo que Deus criou para ele, porque antes ele era o eterno, era um espírito apenas. Mas Deus, quando ele quis criar os seus filhos, ele criou primeiro a si mesmo, um corpo. Façamos o homem a nossa. Tá vendo? Aí tem pessoas que falam que tinha mais de uma pessoa, mas não tinha não. Quem estava falando é o espírito. Era o Espírito que estava falando, façamos o homem a nossa. E na frente diz, e criou Deus o homem à sua imagem. Porque Deus não tinha uma imagem. Aí quando ele criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus primeiro era Melquisedeque. Então Deus criou todos os seus seres naquela imagem. E a imagem é teofânica. Todo mundo foi criado na imagem teofânica. Corpo, vocês notaram aqui?
todo normal, dentes, olhos. Agora nós vamos ver que altura que tem lá do outro lado. Porque aqui nós temos 5 sentidos, mas muito fraquinho. Mas lá o sentido é milhares de vezes mais alto do que o que nós temos aqui. Nós vamos ler aqui na mensagem também. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é isso aqui, ó. Deus criou dessa maneira, mas sabendo que o pecado tinha começado lá e que ele tinha que expressar os seus atributos, o que ele fez? Criou esse mundo perfeito. Você sabe que essa terra foi criada perfeita. Deus criou, por isso que em Gênesis capítulo 1, ali você nota que em 6 dias ele terminou a sua obra. Essa obra era a criação da terra. Mesmo ele sabendo que Satanás ia fazer o que ele fez com ela. Ele sabia que Satanás ia fazer isso. Mas ele sabia também que precisava desse ser fazer isso aqui, porque como ele ia manifestar os seus atributos, ele sabia que a terra também tinha que entrar em problema. E é por isso que ele já sabia que tinha que ter um dilúvio, porque Satanás ia fazer um problema na terra, e aí a terra tinha que ser batizada com água, nós também precisamos ser batizados. Ele sabia tudo. Ele sabia que ele próprio ia derramar o sangue para santificar a terra. Ele sabia. Satanás não sabia nada disso. Satanás, o que ele sabia é só destruir. Lá, problema. Aqui, problema. Mas ele não sabia que o problema maior é a destruição dele depois. Isso ele não sabia. Ele achou que ele ia durar eternamente também. Mas ele enganou. Ele enganou porque o que Deus tinha para derrubar ele foi aquilo que ele fez através de Maria. Quem colocou os primeiros filhos na terra foi Deus, Adão e Eva. Mas colocou naquela posição e colocou uma serpente, porque aquela serpente era exatamente o que a Bíblia diz, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Estava ali para um propósito, que Adão mesmo não podia fazer com que o pecado entrasse na terra, mas aquela serpente, através de Eva, faria. E se ela entrasse e Eva aceitasse aquilo, Adão não poderia mandar Eva embora ou acabar com ela. Ele ia aceitar ela. E quando ele aceitou ela já estava grávida de uma semente errada. Mas ele aceitou ela daquela maneira, mesmo que ela sabia que ela ia morrer, porque Deus falou, você vai morrer. O dia que você tocar na árvore, e ele tocou na árvore, e a árvore, você sabe que a verdadeira árvore era a mulher. A verdadeira árvore era a mulher. Ela não podia ser tocada porque ela ia dar fruto que não era para alimentar. O fruto dela não era aquilo. Deus falou em Gênesis 1, toda árvore que dá fruto de árvore, vocês podem comer. Ele sabia que tinha uma árvore que não ia dar fruto de árvore. Ele sabia, e aquela árvore era a mulher. Tocou, morreu. Mas Deus sabia que aquilo tinha que acontecer. E é por isso que antes que Eva viesse, Deus soprou a vida eterna em Adão. A vida eterna já estava em Adão. Deus sabia que Adão ia cair. Aí, quando tirou Eva e Adão dentro do jardim do Éden, matou um cordeiro antes de sair, provando assim, esse cordeiro é o tipo do verdadeiro cordeiro. Eu mesmo um dia venho e pago o preço por vocês. Deus fez tudo da maneira dele, mas Satanás não descobriu. Satanás não descobriu que aquela parte ali, daquela serpente, de Eva ali, ele pensou assim, é claro, leia a mensagem, a palavra falada, semente original, para vocês verem uma coisa.
a serpente, o diabo, através da serpente, sabia que Eva estava lá para aquele propósito. Ele chegou perto dela e disse: ó, você sabe para que propósito você está aqui? Ela tinha esse conhecimento. E Eva caiu naquilo. Mas por quê? Porque Deus, ela era a primeira híbrida, como está escrito na mensagem. Ela caiu naquilo. Por quê? Se ela caísse, é tanto que quem pecou foi a mulher, ela que errou. Mas Adão entrou em transgressão. Porque Adão não podia deixar Eva. Adão ia aceitar Eva. E quando aceitou Eva, ela já tinha caído. Aí Adão morreu também, mas aquilo era tudo propósito de Deus. Deus sabia que ele também viria um dia para morrer por nós. Era o propósito dele. Não importava o sofrimento que ele ia passar. Ele passou tudo por amor à sua noiva. Era propósito dele. Então, tudo isso a gente tem que entender, porque às vezes tem pessoas que falam assim: mas como eu já, até médico que eu conheci muito, falam assim: mas Jesus, ele era Deus, ele não sofreu. Não sofreu. Ele era um homem. Ele era Deus, 100% Deus e 100% homem. Ele sofreu porque era o prazer dele sofrer para salvar os eleitos dele. Como nós lemos aquela mensagem, conferência, o Cordeiro fazendo uma conferência com a pomba, e a conferência foi na terra. A pomba é o Espírito Santo, o Cordeiro é Cristo. E a conferência foi aqui, lê lá que vocês vão entender, foi na terra. E a pomba perguntou para ele: você vai morrer por esses fértitos, esses pecadores? O Cordeiro decidiu: sim, eu vou morrer por eles. Já pensou? E o Cordeiro é de Deus também. A pomba é Deus e o Cordeiro é Deus. Mas a pomba não poderia morrer, mas a pomba ungiu Jesus de Nazaré. Porque a pomba não ia derramar sangue, mas o Cordeiro ia. Então Deus sofreu. O sofrimento, nunca houve ninguém que sofresse igual ele. Mas por quê? Por amor a nós. Já pensou hoje não dá, vir na igreja e depois só falar, e depois esquecer? Por isso que toda vez, o profeta diz, toda vez, qualquer coisa, você volta ao Calvário, lembra o que aconteceu, não esquece daquilo que ele fez, que aquilo tem valor o tempo todo, enquanto houver eleito aquilo tem valor, que o maior valor, assim como teve para eles, tem para nós do mesmo tanto. E vai ter para os judeus ainda, aquele dia no Calvário. Então, por isso é que ele vai mostrando, aqui, por exemplo, deixa eu ler algo aqui. Aqui na frente, aqui no quinto selo, porque passa muito rápido ali, eu vou só lendo algumas partes aqui. 406, eu vou ler 406 até o 412, mas eu vou pular só para adiantar. 406, do quinto selo, disse assim: e então ele disse, agora, está vendo? Isso lá na sexta dimensão. Agora ele disse, agora algum dia ele virá, e então, agora, aqui não comemos, eu quero só que você entenda, não comemos. Deixa eu voltar aqui. Aqui não comemos, não bebemos, nem dormimos. Somos todos simplesmente um. Não come, não bebe, não dorme. Mas por quê? Porque em outra mensagem diz: lá não havia ontem nem amanhã. É só eternidade. Não havia ontem nem amanhã. Lá é a eternidade. Foi o que preguei aqui domingo. Quer dizer, desde que Jesus morreu
Ele morreu, é claro que ele morreu dentro da velha criação, mas ele ressuscitou na nova criação, no 8º dia, que é o primeiro dia, que já é para a eternidade. Ninguém consegue contar aquele dia, porque aquele dia é eterno, aquilo já entra na eternidade. Então, quem ressuscitou com Cristo, já ressuscitou. É claro, alguém pode falar, mas nós estamos aqui. Mas se você é um eleito para a noiva, seu corpo de ressurreição já está lá. Amém. É só acontecer, é só chegar o momento. Não precisa, a preocupação nossa é: Senhor, me ajuda a ser um eleito. Um eleito. Se for eleito, não importa se você estiver dormindo, não importa se você morrer e ir para o pó da terra, não importa. A voz de arcanjo, ela está exatamente, ou está dentro. A voz de arcanjo, você sabe quem é o arcanjo? Eu te pergunto, quantos arcanjos existem? Só um arcanjo. Quem é esse arcanjo? Cristo é esse arcanjo. Então é a voz de Cristo. É a voz de Cristo. Está vendo? Quer dizer, Ele é a palavra e Ele é Espírito. Porque Cristo é Deus. Está vendo? Ele é a palavra. Está vendo? A mensagem do dia é Ele. E a vida dele é o Espírito. Mas está em quem? Está nas pessoas. Então, quando chegar aquele momento que essas pessoas que são eleitas para a noiva, que está ouvindo a verdade, esse Espírito que é o Pai, mudará exatamente, ou levará àquela posição. Isso é só uma maneira de expressão. E para Deus não tem distância. Não tem distância. O rapto, quando acontecer, agora perguntaram, aonde vai acontecer? Porque tem tanta igreja, tem tantas pessoas. Aonde vai acontecer o rapto? Em Cristo. E Cristo é a palavra. Aonde estiver o corpo, ajuntarão as águias. Então as águias estão no corpo. As águias estão reunidas em Cristo. E Cristo é a palavra. Vamos dizer mais claro. Cristo é a mensagem da hora. Hoje, aonde estiver a mensagem, e os eleitos ouvindo essa mensagem, eles estão reunidos em Cristo. E a outra reunião é nos ares. Mas quando acontecer aquela, todo mundo estará lá, das eras todas. Todo mundo estará lá. Então, porque às vezes a preocupação às vezes fica preocupado assim, mas tem que ser assim, não, tem que ser assim, não, tem que ser do jeito de Deus. É o que Deus determinou, é que vai acontecer. A única coisa que Deus pede para nós é para crer na palavra, como ela é. Então, vocês notaram o que ele disse aqui? Então, aí não vou ler a outra parte aqui não, só para ganhar tempo, mas disse aqui no 412, como Jesus, quando ele passou pelo paraíso, escuta aqui, quem é que estava no paraíso quando ele passou lá? Abraão, Isaac e Jacó. Todos do Velho Testamento. Quando Jesus ressuscitou, os santos do Velho Testamento ressuscitaram com ele. Aí perguntaram para o profeta, ele pregou a mensagem, o rapto mesmo, ele disse, os santos do Velho Testamento já estão na glória, não mais na sexta dimensão, estão na glória. Cumpri Salmo 24, a partir do verso 7. Quando Jesus ressuscitou, chegou lá no céu, bateu nos portões eternos, para entrar, perguntaram quem é? Ele diz, é o Rei da Glória, o grande vencedor, quer dizer, em outras palavras, aquele que venceu o diabo aqui em cima, agora venceu lá embaixo, está chegando agora, com aqueles santos do Velho Testamento. Como Jesus, quando passou pelo paraíso e trouxe Abraão, Isaac e todos eles, você sabe que estavam esperando a primeira ressurreição. Eles entraram na cidade e apareceram a muitos, ali. Está vendo? Então, aqui é a mesma coisa.
tem outro lugar que diz assim, aí ele, é claro que isso é uma maneira da gente expressar, porque na verdade para Deus não existe essas coisas. Para Deus é o seguinte, chegou a hora do rapto, as pessoas aparecem lá. Chegou a hora do rapto e a hora da reunião lá, todo mundo estará lá. E quando todo mundo vai estar lá, Jesus já está lá. Porque ele sai do propiciatório e vai até nas nuvens. Essa nuvem, o profeta diz, é um espaço, onde há um espaço maior, e encontra como Rebeca encontrou com Isaac. Quando Rebeca saiu, e quem procurou Rebeca para Isaac? Não foi o mensageiro? Pois é. Está aqui, o mensageiro do entardecer. Está procurando a Rebeca do século XX, para Isaac. Então está aqui, a mensagem está aqui, procurando onde estão os membros do corpo da esposa de Isaac. Aonde tiver, essa mensagem chega. E o dia que chegar no último, acontece. Não precisa nem ficar preocupado, tem gente que fica preocupado. Não, gente, a preocupação primeiro, nós temos que preocupar com nós. Nós temos família? Temos. Agora, nós temos que entregar eles para Deus. Agora, se eles for parte, eles vão. Se não for, não vai. Se eles for parte, eles vão. Se eu não sou, eu fico e eles vão. É isso que a gente tem que entender. Sabe? Não é puxar para nós. Não. O profeta diz, alguém perguntou, o senhor vai? Ele disse, se o meu nome estiver lá, eu vou. Se o meu nome estiver, eu vou. Se não, é tudo. Está vendo? Ele podia ter falado assim, não, eu sou profeta, eu vou. Não, se o meu nome estiver lá, eu vou. É dessa maneira. Se o meu estiver lá também, eu vou. E se o meu nome está lá, eu vou procurar viver essa palavra. Se o nosso nome está lá. Mas eu quero ler só uma partezinha aqui, 5 minutos, como eu estava falando, aqui na mensagem, Deus não chama o homem a julgamento, só para os irmãos verem uma coisa, eu poderia começar até do 197 aqui. Aliás, eu leio só uma partezinha, depois eu sigo em frente. 197. Há outro mundo. Você não tem que sair muito longe. Está justamente com você. Está justamente ao redor de você. Você tem muita reticência. Deus só dá a você 5 sentidos. E isso é para fazer contato com este mundo. Porém, há outro mundo com o qual você não pode fazer contato por meio dos sentidos, desses que nós temos, tá? Você não pode fazer contato com ele, porque você não o tem. E nós não temos sentido? Temos, mas o sentido que nós temos é para esse. Agora vamos ver o sentido que vão ter lá do outro lado? Então vamos aqui no 199, o sentido do outro lado. Agora, a única coisa que você faz quando você morre, você só muda esses 5 sentidos. Glória! Você só recebe outro sentido de maior categoria, mais alto, milhares de vezes mais alto que este na outra vida. Só isso, tá vendo? Por quê? Você viu que eu já mostrei o que é lá? Tudo lá é perfeito. Dentes perfeitos, olhos perfeitos. Só não tem o corpo para comer e beber. E é por isso que tinha que ser uma nova criação. E essa criação, por que nova? Porque a velha criação, Adão, trouxe ela à morte. Todos morrem em Adão, mas em Cristo todos são vivificados. Então todos que morreu em Adão, Jesus trouxe a vida. Por isso que ele é o princípio desta nova criação.
Quando ele ressuscitou, os santos, a noiva, ressuscitou com ele. O corpo dela já está pronto em uma dimensão. Você está vendo? Aí, deixa só isso aqui. Então, você só recebe outro sentido de maior categoria, mais alto, milhares de vezes mais alto que este, na outra vida. Uma vida onde não há morte, onde não há tristeza, e as coisas das quais você não sabe nada agora, as conhecerá plenamente quando cruzar ali. Quer dizer, quando cruzar o rio, quando sair dessa dimensão, passar para outra. Você não o entende agora, porque está chocando neles. É igual aqui, por exemplo, lá na porta, lá, por causa daquela parede, eu não vejo nada. Mas o profeta diz em outra mensagem, falou assim, ó, Jesus, enquanto estava andando aqui na carne, ó, na carne, ó, ele estava sujeito a tudo. É claro, se ele quisesse, ele podia andar por cima da água e tudo mais, mas enquanto ele estava andando, estava sujeito a tudo. E abria a porta, entrava e tudo mais. Mas quando ele ressuscitou, os discípulos, dentro da casa, trancados, com medo dos judeus, ele passou nas portas fechadas e apareceu lá dentro. Passou, e aí entrou lá e ainda falou com eles, ó, veja que eu não sou um espírito. Um espírito não tem osso e carne como eu tenho. Tem alguma coisa de comer? Tem, então me dá que eu vou comer. Está vendo? É isso que nós temos que entender. Nós vamos passar para isso. Mesmo tendo um corpo glorificado, mas não tem distância para nós. Não precisa de avião, não precisa de astronauta, não precisa de nada. É uma vida para nunca mais perder. E não precisa, é claro que nessa aqui nós precisamos de avião, precisamos de carro e tudo mais. Na outra não, é só você pensar em sair, você sai e vai aonde você quiser. E é claro que você só vai no lugar bom, porque depois depois quando o outro mundo existir, todo fora dessa obra do diabo, ó, todo lugar que você vai encontrar só coisa boa, porque nunca mais Satanás terá o direito de perverter, porque ele vai para o lago de fogo e vai ser destruído. Por isso que agora ele está fazendo tudo para destruir a vida das pessoas, porque ele sabe que ele não tem direito mais, né? Então você está chocando neles. Você não tem adquirido esse sentido. Você diz, eu sinto algo estranho aqui essa noite. Olha para mim como se ali, aí tem uma reticência. Eu só quero clamar, gritar ou algo. São os anjos do Senhor, veio? Quer dizer, se você sente essa alegria porque está ouvindo, é claro, é a presença de Deus. Mas do outro lado, você não vai precisar disso, você está sempre, nada ruim, tudo é bom, você sempre está na presença dele. Sabe? Porque aí já não tem perigo em lugar nenhum. Hoje tem perigo, ele sempre fala, ó, você tem que ter cuidado com isso, cuidado com aquilo. Do outro lado, tudo é perfeito. Mesmo depois do corpo glorificado. Voltando para lá, como na sexta dimensão, é claro, volta ainda, se o rapto não acontecer, volta, porque perde esse aqui, vai voltar para o seu que é eterno. Mas quando vier o rapto, aí aquele seu, vem e reveste desse glorificado para você comer e beber e viver eternamente. Amém, amém. Deus abençoa a todos, abençoa também os irmãos que estão através da internet também. Que Deus possa nos ajudar cada dia a aprender mais a respeito da palavra. Eu creio que os irmãos deu para entender um pouco, né? Irmã Marilene? Ah, tá. Marilene, né?
Tá, vamos orar pela irmã Marilene, que está entubada, né? Então vamos orar. Ontem eu fui também ver a sobrinha do irmão Silas, né? Lá no hospital. Ela também está nessa condição. Estava até falando com minha esposa, a gente vai num hospital, você vê tanta gente, corredor cheio, só gente doente. Triste, né? Triste. Mas a única coisa que a gente pode fazer é orar pelas pessoas e pedir a Deus fazer a vontade dele. Vamos ficar de pé então, vamos orar pela Marilene. Senhor Deus, aqui chegou, Senhor Deus, esse pedido de oração, Pai. Meu Deus, como nós temos aprendido, Senhor, nós sabemos que às vezes as pessoas fez tanta coisa, Senhor, que desagradou o Senhor. Meu Deus, às vezes chega numa condição dessa. Meu Deus, e agora, Senhor, nós devemos ter esse cuidado. Senhor, quem sabe estar numa situação dessa para arrepender, para ter condição, Pai bendito, de voltar e ter uma condição de pedir perdão pelo que fez, Senhor. Isso é um pensamento nosso, e se é assim, Senhor, nós estamos orando por ela. O desejo nosso é que ela volte, Senhor. Meu Deus, que ela tenha essa condição de voltar, quem sabe ela tem que acertar a vida ainda, Senhor. Meu Deus, a alma da pessoa é o mais importante. Assim nós colocamos ela em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça a Tua vontade. Meu Deus, se ela tem alguma coisa para acertar, que ela volte ainda, Senhor. Mas se ela está pronta e chegou a hora, que o Senhor leva. É isso que nós queremos que seja feito, Senhor. Não a nossa vontade, mas a Tua vontade. E assim nós entregamos todo em Tuas mãos, todas as pessoas doentes, Pai, para que o Senhor faça a vontade do Senhor. E nossas vidas também, Senhor. Nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor nos ajude, quando voltarmos para casa, podemos deitar e pensar, Senhor, o Senhor está conosco, não só na igreja, mas em todos os lugares. Abençoa os Teus filhos em todos os lugares, no nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo, e até domingo de manhã, se Deus quiser, e à tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.